querido jovem da classe Jovens da Primeira Igreja Batista Irajá, e olá também você que está nos assistindo, tá? Que não faz parte da classe da nossa igreja, mas muito obrigado por essa audiência. Eu sou o professor auxiliar José Figueiredo e nós vamos estar conduzindo a aula 7, que diz assim: a ética da santidade, é o título da nossa aula. Bem, antes de nós começarmos qualquer coisa, nós vamos orar. Nós vamos pedir a Deus que Deus conduza essa aula. Então façamos assim, oremos. Deus, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado pelo privilégio de nós estarmos estudando a palavra do Senhor. Peço que o Senhor possa estar abençoando, conduzindo esse estudo e que o Senhor possa estar alcançando lugares que nós nem imaginamos e que a palavra do Senhor faça diferença. Em nome de Jesus, amém. Bem, para nós iniciarmos, nós vamos estar definindo alguns conceitos dessa aula para que nós possamos entrar já nos outros tópicos já bem definidos, tá? Primeiro, o título da lição, conforme nós falamos, é a ética da santidade. Bem, o que é ética? Nós já temos aprendido aí nas outras aulas que ética é o comportamento, né? E alguns termos que nós vamos usar, e eu já queria estar definindo aqui, por exemplo, santo. O que é santo? Santo é separado. Então nós vamos estar definindo, porque para quando nós ouvimos esses termos, já sabemos o que é santo. Pecado. Pecado é um acidente na vida do cristão. O cristão, ele não pode viver no pecado, é um acidente. Tá? E assim, nós vamos estar desenvolvendo essa lição de uma maneira muito legal e muito agradável. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. E nós vamos começar essa introdução lendo versículo-chave de toda essa lição, versículo que vai comandar essa lição toda, que está lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15, que diz assim, convido você a estar lendo comigo, 1 Pedro 1,15, que diz assim: mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Então nós vamos estar estudando aqui nessa lição hoje exatamente o padrão de santidade de Deus, o padrão de santidade que Deus espera de nós e quais os frutos desse padrão de santidade que nós temos e que as pessoas veem em nós, na vida do santo, na vida do separado de Deus. Eu convido você a ir para o tópico 1. Bem, então o tópico 1 diz sobre o padrão de santidade de Deus. Como é esse padrão de santidade de Deus? Como que eu vou adquirir esse padrão de santidade de Deus? A primeira forma de adquirir o padrão da santidade de Deus é por meio da palavra de Deus. E eu queria convidar você a ler comigo Efésios 5:23, que diz assim: para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Bem, a palavra de Deus, ela é purificadora. A palavra de Deus, ela é tudo para nós. Sem a palavra de Deus, não tem como nós nos santificarmos ou alcançarmos o padrão de santidade de Deus. E a palavra, ela é como um raio-x. A Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O salmista diz isso. A palavra, ela traz um raio-x para a nossa vida com essa luz e vai mostrando as nossas imperfeições. Então, o poder da palavra em nos limpar e nos lavar do pecado é exatamente esse poder que nos leva a ter uma vida santa e buscar essa santificação que é o nosso alvo aqui na vida, na nossa passagem aqui na Terra. Bem, outra importância da palavra de Deus é que a palavra de Deus, ela nos mostra aquilo que nós temos que mudar na nossa vida. E como que eu alcanço esse patamar de entender e de saber que essa palavra nos limpa? Lendo a Bíblia todos os dias. Por isso que é importante esse momento teu em casa de ler a Bíblia.
É importante você ler a palavra de Deus, é importante você ter a tua vida diária de ler a palavra de Deus, é importante você separar um tempo para ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que nos mostra essas nossas imperfeições. A palavra de Deus é que nos lava, a palavra de Deus é que nos limpa dos nossos pecados. Então, o primeiro aspecto para nós alcançarmos esse padrão da santidade de Deus é a palavra de Deus. O segundo aspecto é o sangue de Jesus. E aí eu queria convidar você a ler comigo Hebreus 10, 19, que diz assim: portanto, irmãos, temos plena convicção, pois, e para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Tá? Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar altíssimo pelo sangue de Jesus. Então a nossa vida é assim, a nossa vida é uma guerra do espírito e da carne. A nossa vida, você vai conviver com isso durante todo o tempo que você passar aqui na Terra. E para que eu alcance esse padrão de santidade de Deus, é necessário entender que o sangue de Jesus, ele me purifica de todo pecado. Se eu tenho o sangue de Jesus na minha vida, ele me purifica de todo pecado. E aqui, conforme o autor de Hebreus diz, nós temos plena convicção de que para entrar no lugar altíssimo é somente pelo sangue de Jesus. E o poder purificador do sangue de Jesus é de nos perdoar de todos os pecados. O poder do sangue de Jesus é dizer para você que o teu passado foi perdoado. Essa é a nossa guerra. Quando o diabo vir te acusar sobre o teu passado, ele já foi perdoado pelo sangue de Jesus. Ah, mas e as consequências? Não, as consequências nós carregamos, algumas consequências. Mas ele já foi perdoado. Os seus pecados já foram perdoados. Então, quando nós entendemos que o sangue de Jesus nos perdoa de todo pecado, nós vivemos uma vida melhor, uma vida mais alegre, uma vida próspera dentro de nós, porque nós entendemos que o sangue de Jesus nos perdoa e nós temos acesso ao lugar santíssimo. Tá? Então, no Antigo Testamento, para que houvesse o sacrifício era necessário sangue. No Novo Testamento, na Nova Aliança, o sangue de Jesus, que significa isso, que foi pago na cruz pelos nossos pecados. Então, é importante você saber que o sangue de Jesus ele tem uma importância imensa na nossa vida para nos perdoar e para que nós possamos viver a nova aliança e para que nós possamos viver uma vida realmente de santos, separados para Deus. E o outro aspecto importante é esse padrão é alcançado pela Trindade. E quero convidar você a abrir comigo na primeira epístola de Tessalonicenses, capítulo 5, 23, que diz assim, que o primeiro aspecto da Trindade, nós vamos estar falando sobre Deus. Então, na primeira epístola de Tessalonicenses 5, 23, diz assim, 5, 23. Olha só o que a Bíblia diz. Deus e o próprio Deus de paz os santifique inteiramente. Ou seja, para nós alcançarmos esse padrão de santidade de Deus, a participação de Deus é fundamental. Quer dizer, cada um da Trindade, mas o próprio Deus o santifica. O próprio Deus vem e age nas nossas vidas. Essa é a importância de nós entendermos que esse padrão de santidade de Deus, ele é alcançado dessa forma. E o segundo aspecto da Trindade é Jesus. Vamos ver como que isso é feito? Vamos lá, quero convidar você a estar lendo Hebreus 2, 11, que diz assim, olha só, Hebreus 2, 11. O segundo aspecto da Trindade, olha só o que diz Hebreus 2, 11. Hebreus 2, 11 diz assim,
Ora, tem o que santifica, tanto o que santifica quanto os que são santificados, provém de um só. Por isso, pois Jesus Cristo não os envergonha de chamá-los de irmão. Ou seja, tanto o que santifica quanto os que são santificados, ou seja, tanto o Senhor, Jesus, como nós, tudo vem de um só. Tá? Então, por isso, Jesus não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Ou seja, a participação de Jesus, quando Jesus morreu na cruz, quando Jesus fez o sacrifício por nós, é a parte dele para que nós possamos alcançar a santificação, o padrão de santificação de Deus. E por fim da Trindade, o Espírito Santo. Eu quero convidar a você a ler Efésios 4:30, que diz assim, Efésios 4:30. Olha só o que diz a palavra de Deus. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, pois o qual vocês foram selados até o dia da redenção. Ou seja, o Espírito Santo, ele tem uma parte fundamental para nós alcançarmos esse padrão. E o que acontece, como nós entristecemos o Espírito Santo? Quando nós deixamos de ouvi-lo. E quando nós deixamos de ouvi-lo, exatamente entra o pecado nesse meio. O pecado é que nos separa de Deus. Você quer um exemplo? Quando você, quando eu, quando nós, qualquer um de nós, falamos uma mentira. Nós deixamos de ouvir a voz do Senhor. Isso aí começa a criar um problema, aí você começa a entristecer o Espírito, porque o Espírito está te falando, não, fala a verdade, porque o pai da mentira é o diabo. E aí começa aquele conflito da carne e do Espírito. Então, por isso que o Espírito Santo, ele tem uma parte fundamental também na nossa santificação. E aí eu quero convidar você a ir para o tópico 2 dessa lição. Bem, e o terceiro tópico agora é o padrão de santidade que Deus espera do cristão. Qual que é esse padrão de santidade que Deus espera? Conforme nós estamos falando no decorrer da lição, a nossa vida é assim, uma luta da carne e do espírito. A carne lutando para que você peque, o espírito lutando para que você se santifique. E essa luta vai ser, conforme nós já falamos no tópico anterior, vai ser até o final da nossa passagem aqui nessa terra. Bem, e como eu alimento a carne? O que eu posso fazer para alimentar a carne? E a carne é alimentada de várias formas, como por exemplo, falando na nossa linguagem jovem, vícios, bebida, droga, pornografia, mentira, tantas outras coisas que nós alimentamos, a carne. E o espírito, ele é alimentado com palavra de Deus, oração, santificação. Então, todo esse aspecto aí é uma guerra que você vai lutando de dia e de noite para que você possa vencer essa guerra. Então, o primeiro aspecto para assim a expectativa que Deus tem da santificação de um cristão, assim a expectativa, aquilo que Deus espera, primeiro é separar-se para Deus. E aí eu quero convidar você a ler comigo a primeira epístola de Coríntios, capítulo 6, versículo 18 e 19, que diz assim: Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Bem, separar-se para Deus. O que significa isso? Nós já estamos discutindo esse tema de santificação, o que significa santificar, o que significa separar. E o povo de Israel, quando nós estudamos no Antigo Testamento, o povo de Israel era um povo que era separado. Era um povo
que Deus tinha Deus separou, esse povo aqui é meu. E hoje nós somos o Israel de Deus. Hoje nós somos o povo que Deus escolheu por meio de Jesus Cristo. Mas a todos os quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Diz lá em Atos. Então, com isso, como a nossa vida é uma guerra da carne e do espírito, o que acontece conosco? O mundo não nos aceita. Há 2 domingos atrás, nós tivemos um testemunho na nossa classe, uma participação na nossa classe, de uma irmã dizendo que no trabalho dela as pessoas iam final do expediente, lá para o happy hour de sexta-feira, nem convidava ela. Para outras coisas não convidava ela, porque viam um padrão diferente na vida dela. E assim é o mundo não nos aceita. Deve ter acontecido com você, aconteceu comigo, quantas brincadeiras, Já aconteceu comigo uma vez, de um colega de trabalho, falar que queria abrir uma igreja comigo para ele ficar rico, milionário. Uma brincadeira que ofende. O mundo não nos aceita. E por causa disso, o apóstolo Paulo nos orienta. Se eu me unir com o Senhor, eu sou um só com Ele. Tá? Então, quando nós falamos, o apóstolo Paulo, no versículo 19, pede para nós fugirmos da imoralidade sexual, é porque para a juventude hoje é algo bem difícil. Então, é algo que nós temos que pontuar bem. Se você faz parte de um grupo que rola vídeo, que rola assuntos que não vão te edificar, que vão alimentar mais a carne, fuja desse grupo, saia desse grupo. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes a gente fica sem graça, que é grupo de trabalho, grupo de colegas de turma de infância, mas o que vale, a expectativa que Deus tem da minha pessoa, da sua pessoa, de todos nós, é que nós sejamos separados para Deus. E o segundo aspecto é dedicar-se ao Senhor. Eu quero convidar você a ler comigo Romanos 12, 1. Quero convidar você a ler comigo. Olha só o que diz Romanos 12, 1. Esse texto nós temos lido bastante na nossa revista, porque é um texto que faz parte, assim, base da nossa revista, assim. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Eu lembro que até na primeira lição o André questionou o que é culto racional, e nós discutimos bem lá o que é um culto racional. E eu quero assim nessa noite dizer que essa dedicação ao Senhor não é a dedicação das Casas Bahia, tá? Dedicação total a você, não é essa, é dedicação a Deus. É nós dedicarmos a nossa vida ao Senhor, trabalharmos para o Senhor, dedicarmos o nosso tempo ao Senhor, dedicarmos os nossos talentos ao Senhor. Essa é a expectativa que Deus tem de nós. É a expectativa de uma dedicação. Quando eu não me dedico a Deus, eu me afasto de Deus. Isso é uma coisa assim que é automática. Quando você não se dedica aos trabalhos do Ministério Jovem, aos cultos, acampamentos e todas as atividades do Ministério Jovem, você começa a se afastar e daqui a pouco, mês que vem eu não vou, daqui a pouco você está se afastando dos caminhos do Senhor. Por isso, nessa lição, eu quero lembrar você que a dedicação ao Senhor é muito importante e a expectativa que Deus tem para nós. Tá? Se você não tem se dedicado a Deus, volte a se dedicar, porque se não dedicamos, nos afastamos de Deus. E por fim, o último tópico desse assunto, a expectativa de Deus, é o passo da fé em Deus. E eu quero convidar você a ler comigo Atos 26, 18, que diz assim. Olha só o que diz Atos 26, 18. Para abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz, o do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados, a herança entre os que são purificados pela fé em mim.
Então, a expectativa do padrão de santidade de Deus é esse passo de fé de crer que a minha vida ela pode ser transformada quando eu tomo a decisão de que Deus pode santificar a minha vida. E eu quero deixar para você, que é jovem, você que está assistindo essa aula, olha, vale a pena você ser separado para Deus. Vale a pena você passar a juventude sem experimentar as coisas do mundo. Tá? É interessante. O diabo tenta convencer de que eu tenho que passar a aproveitar para poder saber se é bom ou ruim. Não, a Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia nos ensina, conforme nós lemos, que nós temos que nos separar para Deus, não precisamos experimentar nada do mundo. Esse passo de fé, de você confiar que vale a pena dedicar-se a Deus, separar-se a Deus e dar um passo de fé, é muito importante para a tua vida. E você vai ver que vai valer a pena você se dedicar a Deus, vai valer a pena esse tempo todo em que você estiver na presença de Deus. Bem, então nesse outro tópico, nós vamos estar falando sobre o padrão de integridade da vida do cristão. O que é uma pessoa íntegra? É uma pessoa correta? É uma pessoa, aquilo que eu tenho que desenvolver no meu dia a dia. Então, como as outras lições, essa lição é muito prática, né? Essa lição é bem prática. Então, o primeiro tópico desse tema é autenticidade. O que é ser uma pessoa autêntica? É uma pessoa igual em todos os lugares. Conforme nós temos discutido, né, nas outras lições anteriores, não basta eu ser crente na igreja, porque é muito fácil. Eu tenho que ser cristão em todos os lugares. A minha integridade tem que ser em todos os lugares. Eu tenho que ser a mesma pessoa em todos os lugares. Então, esse é o primeiro tópico, para ficar bem assim, na nossa mente, bem fixo na nossa mente. Tá? Que Deus tem uma expectativa da nossa integridade, de nós sermos iguais no trabalho, na igreja, no namoro, em todos os lugares. Eu tenho que ser igual. O segundo é a veracidade, ou seja, falar a verdade em todos os momentos, em todas as situações. Né? Nós falamos num tópico passado, um pouquinho antes, que quando eu falo mentira, eu entristeço o Espírito Santo e coloco a barreira no meu relacionamento com Deus. Então, é importante falar a verdade em todos os momentos, em todos os lugares. Dói? Dói. Evidentemente que dói. Tá? Tem situação que você fica, fala a verdade ou não falo? Faça a opção de falar a verdade, que é melhor, que é esse padrão de integridade, de correção que Deus espera de você. E por fim, o último tópico é fidelidade. O que é fidelidade? É ser fiel. Ou seja, a fidelidade, ela nos leva a falar a verdade. Fidelidade em todos os sentidos, tá? Em todos os campos. Fidelidade, você que é casado, temos muitos jovens casados na nossa classe. Para nós que somos casados, fidelidade no casamento, fidelidade no namoro, fidelidade no trabalho, que seu patrão espere em você como se você estivesse fazendo para Deus, trabalhe mesmo com fidelidade para o seu patrão, fidelidade a Deus. Então, todos esses aspectos nos levam assim a ser uma pessoa íntegra, a ser uma pessoa correta, a ser uma pessoa que tem a vida de Deus e que está buscando a santificação em Deus. O outro tópico que nós vamos tratar agora é o padrão indispensável do verdadeiro cristão. Qual que é esse padrão indispensável? Bem, como nós temos falado, a nossa vida é isso mesmo, é uma luta da carne, do espírito, da carne, do espírito, todos os dias essa luta. E assim, alguns fatores, eles são indispensáveis para a vida do verdadeiro cristão. O primeiro dele é o amor. Eu queria convidar você a ler comigo 1 Coríntios 13:3, que diz assim, olha só o que diz. Ainda que eu dê aos pobres o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado,
Se não tiver amor, nada disso vale. Ou seja, por que esse padrão é indispensável na vida do cristão? Porque nós já falamos lá que o nosso padrão de referência de santidade é Deus. E Deus é amor. Deus ama todas as pessoas. Então, quando eu tenho esse padrão na minha vida de amor, eu não jogo pedra no meu irmão que erra. Pelo contrário, eu dou a mão para o meu irmão que erra para ele sair do pecado. Ou seja, o nosso padrão indispensável é o amor quando eu busco esse mesmo amor que vem de Deus na minha vida. O segundo tópico é a pureza. E eu quero convidar você a estar lendo comigo lá na primeira epístola de Tessalonicenses, capítulo 4, de 3 a 7, que diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não como a paixão do desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Quando nós falamos desse tópico de pureza, nós falamos do nosso velho homem. E é isso mesmo, todos os dias é a nossa vida de matar o velho homem, de matar nossas práticas anteriores, né? Quando nós falamos de juventude, nós falamos assim de alguns assuntos delicados, que de repente você se converteu e você está aqui na igreja há pouco tempo, mas não consigo me libertar de alguns assuntos de sexualidade, de pornografia, de mentira, de tantas outras coisas. Essa é a nossa batalha para a pureza, tá? É sempre uma decisão dolorosa. Você matar o velho homem todos os dias é sempre uma decisão dolorosa. E assim eu quero te falar, mais uma vez, que vale a pena você tomar essa decisão pela pureza. O apóstolo Paulo nos orienta aqui nessa primeira epístola de Tessalonicenses, muito claro, sobre que nós fomos chamados para a pureza, não fomos chamados para a impureza. E mente pura, corpo são. Quando eu tenho a minha mente dedicada ao Senhor, quando eu tenho minha mente totalmente envolvida nas coisas de Deus, essas doenças psicológicas, doenças da alma, essas doenças elas não acontecem na minha vida, porque eu tenho uma mente pura e aí automaticamente eu tenho um corpo são. Bem, quando nós falamos de pureza, é bem interessante nós tocarmos em um assunto que muitas seitas, heresias, tentam mudar o conceito do pecado, mudar o conceito de dizer que não, você pode pecar porque o sangue de Jesus já te purificou de todo pecado. Não é bem assim. O pecado é um acidente para o cristão. Acontece acidentalmente. Todos pecamos, todos erramos, mas acontece como acidente. E outra coisa, só entra no céu aquele que está lutando contra o pecado. Ou seja, se você está assistindo a aula, já se convenceu de um pecado na tua vida, sai dessa vida, que Deus está esperando, a expectativa de Deus, o padrão indispensável para a nossa vida é a pureza. O outro tópico é a longanimidade, e eu quero convidar você a ler comigo Colossenses 3:2, que diz assim. Olha só o que diz a Epístola de Colossenses, capítulo 3, verso 2. Perdão, Colossenses 3:12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistemos de profunda compaixão,
bondade e humildade, mansidão e paciência. O que é a longanimidade? Longanimidade é você amar o próximo, é você ter compaixão do próximo, é você ter empatia, que nós temos falado muito aí das nossas últimas aulas sobre a empatia. Longanimidade é isso. Então, essa expectativa de Deus é que nós sejamos pessoas longânimas, pessoas que amam o próximo, pessoas que tenham compaixão do próximo, se coloquem no lugar do próximo, tá? Então é isso que o apóstolo Paulo nos ensina. O outro tópico é mansidão. Ser manso, uma pessoa tranquila, uma pessoa que sabe tomar decisões certas. Então, Deus tem uma expectativa que nós sejamos mansos. Nós, domingo passado, estudamos muito sobre isso com o pastor Jarbas. Então, que possamos pagar o mal com o bem, conforme nós aprendemos com o pastor Jarbas. E por fim, nesse tópico do padrão indispensável do verdadeiro cristão, é o domínio próprio. Eu quero convidar você a ler João 6,38. O Evangelho de João, capítulo 6, verso 38, que diz assim, olha só. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. O que é o domínio próprio? O domínio próprio é quando eu faço a opção de deixar de fazer a minha vontade, ou seja, deixar de fazer a vontade da carne e fazer a vontade de Deus. Jesus passou aqui na terra fazendo exatamente isso. Olha, Jesus falou, não faça a minha vontade, faça a vontade do Pai. Se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele fez a vontade do Pai. Então, o domínio próprio é quando você deixa de fazer, deixa suas paixões de lado e faz a vontade de Deus, faz a vontade do Pai. Então, nessa aula, assim, o grande segredo dessa aula, quando nós falamos do padrão indispensável do verdadeiro cristão, quando nós falamos do domínio próprio, é aquele que busca a vontade de Deus todos os dias na sua vida, que busca fazer a vontade de Deus todos os dias por meio da palavra e por meio da oração. Então, esses padrões indispensáveis que nós falamos, e aí o amor, a pureza, a longanimidade, a mansidão e o domínio próprio, fazem um combo que o verdadeiro cristão, o verdadeiro jovem cristão deve ter na sua vida. Algo natural, algo que acontece porque quando nós buscamos mais a Deus, esses frutos acontecem na nossa vida. E aí nós estamos concluindo essa lição. Eu quero dizer nessa lição que existe uma ilustração que fala assim, da briga de dois cachorros. Um cachorro preto, e aí eu vou falar que é um cachorro mel, né? Tá tão na moda hoje o cachorro mel, da nota de R$200. Aí eu vou falar que é o cachorro mel. E aí o que acontece? A briga dos dois cachorros da mesma raça, mesmo peso, mesma postura, tudo mesmo. Os dois começaram a brigar. E aí aí o dono fez a opção de alimentar mais o cachorro mel e deixar o cachorro branco sem comer. E aí o que aconteceu? Evidentemente que o cachorro mel venceu o cachorro branco. Então, essa ilustração nos traz o seguinte: aquilo que nós alimentamos mais, ou seja, o cachorro branco, e aí eu falo da santificação, e o cachorro mel, eu falo do pecado, aquilo que nós alimentamos mais na nossa vida, esse vence a batalha. E quando eu alimento o cachorro branco, que é a santificação, eu alimento por meio da palavra, da comunhão, da oração, de uma ligação que você recebe, de tudo isso, o cachorro branco vence. Quando eu alimento o cachorro mel, ou seja, o pecado, quando eu falo que eu alimento a pornografia, alimento a mentira,
alimento tantas outras coisas ruins na minha vida, e aí o cachorro mel vence. Então, eu quero deixar essa lição para você. O que você tem alimentado a sua vida? De que você tem alimentado a sua vida? Na santificação ou no pecado? E quero te dar um desafio. Todos nós erramos. Não tem um sequer. O único que passou nessa terra e não errou foi Jesus. Porque Jesus era constante e autêntico. Passou aqui na terra da mesma forma que ele era no céu. Ele passou aqui santo. Nós erramos, mas nós temos uma forma de sairmos dessa vida. Primeiro, tomar uma decisão. Segundo, ler a palavra, sabe? Se debruça na palavra, se debruça em oração. Peça ajuda, tá? Peça ajuda para você sair disso, entendeu? Vidas de fornicação, tudo isso não agrada o coração de Deus. Saia dessa. E por fim, eu quero assim agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui, agradecer a você que está assistindo essa aula, quero agradecer ao pastor Carlos, o nosso professor, quero agradecer a Glória e o Gilmar, pastor Jarbas, quero agradecer todos os alunos da EBD e quero fazer um agradecimento especial à minha filha Amanda, que é a minha produtora, que está aqui me ajudando nesse vídeo, está aqui firme e forte comigo, tá? Deus te abençoe, não esqueça de orar pelo Ministério Jovem, não esqueça de orar pelos nossos pastores e pelos nossos professores da EBD, tá? Muito obrigado por tudo e obrigado pela sua atenção.